essa semana, uma proposta aqui que eu me coloquei é a de fazermos um estudo ao longo da carta de Paulo aos Filipenses e queria expor durante alguns dias aqui esses capítulos aí que nós temos nessa pequena carta, mas muito joia. Boa noite. Por que a carta de Paulo aos Filipenses? Primeiro, o fato de que ele estava enclausurado, como nós estamos enclausurados, correto? Ele também estava numa situação de ter a sua liberdade tolhida, só que, obviamente, com uma dificuldade maior, por um peso maior, porque ele estava aguardando a sua audiência com César, o que era 50% de chance dele sobreviver e 50% dele morrer, e sabemos que no fim das contas ele veio a morrer por ter apelado a César. É uma carta que, no entanto, apesar dessa circunstância tão difícil, apesar dessa luta pela qual Paulo passava, de estar ele ali preso em domicílio, com a guarda pretoriana guardando, ele recebia a visita de irmãos, recebia o apoio de igrejas, mas mesmo nessa situação em que ele via a sua liberdade cortada, impedido de ir e vir, de permanecer com as suas viagens, ele encontrou dentro dessa circunstância uma oportunidade para servir a Deus. E nisso nós vemos um homem, então, surpreendentemente, escrevendo a carta da alegria, a carta em que ele motiva a igreja a estar alegre diante de Deus. Então, por isso, a carta de Paulo aos Filipenses ela é tão preciosa, porque ela nos demonstra justamente o que ele vai dizer mais para o final, e eu vou explicar, obviamente, mais tarde, com mais vagar, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, Paulo vai estar demonstrando aqui o porquê, como que ele enfrenta essas situações, de que modo ele está olhando para essas situações. E no primeiro capítulo, ele faz uma saudação à igreja, ele cumprimenta os irmãos e já coloca ali o ensejo, o que está acontecendo em torno do fato de que ele, Paulo, apóstolo do Senhor, o fato dele estar preso. Qual era o significado, o peso disso? Então ele vai dizendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, e para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então ele saúda a igreja, ele fala da alegria que é ter esse convívio com aqueles irmãos, da alegria que é ter a proximidade daqueles irmãos no seu ministério, a participação, mas ele coloca isso não simplesmente como uma comunhão de longe, não. Há uma cooperação da igreja de Filipos com o ministério de Paulo. Eles se envolvem financeiramente, em oração, eles dão todo o apoio, um diligente apoio para Paulo. Então ele percebe por nisso a mudança do evangelho na vida dessas pessoas. Esse era um sinal de que aqueles irmãos verdadeiramente foram alcançados pelo evangelho. Então, diante disso, ele tem uma plena certeza de que Cristo vai terminar essa boa obra. Nós bem entendemos que a salvação ela é uma obra extensa, ela é uma obra que envolve etapas. Algumas etapas nós completamos, por assim dizer, elas são totalmente vividas aqui, como, por exemplo, a conversão em si, o arrependimento.
Todas essas são etapas pontuais que acontecem e isso não fica se repetindo em si. Isso, pelo menos o arrependimento para a salvação, por exemplo. Porque você tem aquele arrependimento diário dos seus pecados que você deve sempre colocar-se diante de Deus. Mas há outros aspectos da nossa salvação que eles são posteriores. Né? Por exemplo, tem processo da santificação, ela não é uma coisa pontual, ela é um processo, você se santifica. E por vezes ele vai, por vezes ele volta, às vezes nós estamos melhores, às vezes nós estamos piores. Então a salvação, ela não é um bloco que cai inteiro na sua vida. Ela tem partes, ela tem etapas, ela tem objetivos, e Paulo está justamente dizendo que, pela demonstração que aquela igreja está dando de apoio ao seu ministério, ele tem plena certeza de que tudo isso vai se completar, tudo isso vai mudar. E justamente porque ele olha para toda essa ação de apoio que ele recebe, percebe a obra de Cristo na vida dessas pessoas, e ele, portanto, vê a importância deles em sua vida, nas suas cadeias, no que ele está passando agora. E por isso ele tem orado diante de Deus, colocado diante de Deus que essa igreja frutifique cada vez mais. Então ele coloca uma situação que ele passava, de que algumas pessoas estavam usando a sua situação para falar mal dele. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, primeira coisa que ele deixa claro na sua situação é: ele não parou de ser um apóstolo, ele não deixou de lado a sua atuação, a sua dedicação à pregação do Evangelho. Já que eu estou preso, eu vou pregar para quem está perto de mim. E quem eram esses? A guarda pretoriana. Isso é muito importante, meus irmãos, porque por meio dessa pregação, por meio dessa ação de Paulo, é que o Evangelho começa a se aproximar das autoridades romanas. É por meio da cadeia de Paulo que pessoas mais próximas do imperador passam a ouvir o Evangelho se aproxima da cúpula do poder romano. Certo? Mas vejamos que Paulo, ao invés de olhar para as suas cadeias como algo que o desanimasse, ele então encontra ali uma oportunidade. Se ele não tivesse preso, ele não teria tanta proximidade, tanto convívio com a guarda pretoriana. Então ele passa a desfrutar dessa situação. E aí ele fala algo interessante, que muitas pessoas estão olhando só as algemas e o fato de que ele continua a se dedicar na pregação do Evangelho, e eles se sentem estimulados no Senhor e ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, se Paulo está lá preso, pregando o Evangelho, vamos nós pregar também. Nós somos livres, nós andamos para lá e para cá. O que nos impede de pregar o Evangelho? Porque muitas vezes nós somos com mãos tão remissas, com mãos tão segurando o nosso tempo, impedindo que nós sejamos com mais desassombro expositores da verdade de Deus e da ação de Deus em nossas vidas. Então Paulo ele coloca justamente isso de um lado, tá? Mas não para aí, tem o outro lado. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Então, de fato, ele percebe que alguns desses que têm proclamado o Evangelho tendo como pano de fundo ou motivação a sua cadeia, é porque alguns querem usar o Evangelho para falar mal de Paulo. Paulo não é o exemplo, Paulo está preso. Se ele fosse boa coisa, ele não teria preso. Coisas nesse sentido, desse tipo. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, ou seja, você tem pessoas que de boa vontade, que no desejo real de contribuir com a obra do Evangelho, estão fazendo isso aí como quem cooperando com as ações de Paulo. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, a motivação desses outros, daquele primeiro grupo, né, que pregam por inveja, por porfia, ou seja, por estabelecer ali um conflito dentro da igreja, essas pessoas estão pregando o Evangelho no intuito de trazer ainda mais peso sobre a cadeia de Paulo, a piorar a situação de Paulo ali na sua tribulação.
Então a gente podia dizer, puxa vida, né? Paulo já está preso, com a possibilidade de ser morto, e ainda vem pessoas usando o evangelho para falar mal dele e para pesar a mão sobre ele, para piorar a situação dele. Agora ele vai desistir, agora ele abre o bico. Não. O que ele olha? Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então o que ele vê é o seguinte, o que me importa se essas pessoas estão com motivações erradas, conquanto elas estejam falando do Evangelho. Perceba que ele não se apega à sua própria situação. Ele não coloca o seu próprio conforto ou o seu próprio bem-estar como um fundamento para a sua pregação do Evangelho, para o seu serviço a Deus, para a sua vida com Deus. Pelo contrário, se essas pessoas, para fazerem mal, acabam proclamando a Cristo, isso é o que importa. O que importa é o meu bem-estar, o que importa é a minha situação. Então nós estamos falando de um homem que sabe o que é estar em maus lençóis. Nós estamos falando de um homem, se você já leu aquela lista, às vezes eu costumo brincar dizendo que é o kit desgraça de Paulo, né? Ele é um homem que foi fustigado, apedrejado, achibatado, náufrago, ficou na voragem do mar, quer dizer, um homem que já passou por situações terríveis. E ele diz, diante de uma dessas situações terríveis, que importa? Se Cristo está sendo pregado, o que interessa? Mas o que alimenta, o que motiva, o que há no coração de um homem para ele dizer, comportar-se ou encarar a coisa deste modo? E aí é o que ele vai falar a partir do verso 19. Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo tem a consciência de que ele já não é mais propriamente seu, de que sua vida não lhe pertence, de que o seu corpo não lhe pertence. Se Deus quer usar a minha vida para a sua glória, que ele use. Se ele quer usar a minha morte para a sua glória, que ele use. Então, a própria mentalidade sobre o seu ser, sobre quem o possui, Paulo não se pertence mais. Paulo não se olha mais da mesma forma como nós costumeiramente nos olhamos sem Cristo. Em regra, pensamos na nossa vida como uma forma de satisfazer os nossos desejos, de buscar as nossas vontades, de construir situações confortáveis. E como falamos nesse domingo, ontem, né, sobre a forma como nós muitas vezes desejamos a paz, sem perceber que isso não significa paz, estamos por muitas vezes associando paz aos nossos modos de vida, às nossas circunstâncias de vida. E Paulo encontra a paz na circunstância de vida como? Preso, caluniado, e depois de já ter sofrido tanto pelo Evangelho, e ele está em paz? Como é que ele consegue encontrar isso? Porque ele mudou essa consciência, como já falamos há algum tempo. Você só pode experimentar a paz que excede todo entendimento. Você só pode enfrentar essa situação firme na fé se você tiver uma transformação de sua mente. E o que a mente transformada de Paulo trouxe sobre ele? Uma completa mudança de consciência de quem ele é. Ele já não é mais seu. Ele pertence ao Senhor. Boa noite, meu irmão Josué. Vamos continuando aqui então. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, o fundamento da fé que Paulo tem, que é o fundamento da fé cristã, é a certeza de que há algo muito além dessa vida que nós temos aqui. Há muito mais do que essa realidade física palpável desse ciclo da mesmice da vida que Eclesiastes nos descreve, né? Acordar de manhã, trabalhar, estudar, produzir, pagar conta, dormir,
acordar de manhã, ir trabalhar, estudar, comer. Quer dizer, a gente vive nessa mesmice da vida e a gente precisa ter, pelo olhar do Evangelho, uma consciência de que há algo mais. Então ele sabe que existe uma vida pós-morte. Ele sabe que ele está nas mãos do Senhor. O seu coração se fundamenta numa fé de completo entendimento de uma realidade muito maior do que essa que ele vive. E essa realidade muito maior lhe apresenta duas circunstâncias. Ou você fica vivo e continua a pregar o Evangelho, ou você morre e vai estar com o Senhor. Aí ele olha, é melhor estar com o Senhor. Pregar o Evangelho tem sido um negócio meio complicado. Portanto, às vezes desconfortável, né? Eu tenho certeza que ele se manteria firme caso tivesse ficado vivo, em se lançar a novos desafios e perigos por causa do Evangelho. Mas com certeza ele não achava a melhor coisa do mundo tomar uma chibatada. Né? Até onde eu consigo entender aqui de Paulo, ele não era um masoquista. Ele não era alguém que gostava de tomar as pancadas de vez em quando, que gostava de naufragar, né? Ia lá no fundo do barco, lá, olhava para um lado e para o outro, fazia uns buraquinhos. Ah, tô doido para naufragar de novo. Não, com certeza Paulo não tinha esse espírito. Mas, diante da certeza de que ele está diante de Deus e de que é importante essa obra de evangelização, de que ele está apresentando a vida, de que ele está glorificando a Deus, apresentando o Evangelho por onde quer que ele estivesse, então, mesmo diante dos fatos de que o Evangelho trouxe muitas dores a ele, ele permanece firme no propósito de servir a Deus em vida. Mas é tão melhor estar com Cristo. É tão melhor partir e estar com Ele. Será que a gente olha a morte dessa forma? Será que nós olhamos a possibilidade de morrermos desse modo? E essa não é uma pergunta que a gente tem que se fazer a partir da pandemia que nós estamos vivendo. Como eu tenho dito, a gente sempre morreu, as pessoas sempre morreram. Né? Covid não inventou a morte, quem inventou a morte foi Deus. E o ser humano sempre morreu. Então eu tenho certeza que você já parou para pensar na morte, já parou para pensar nessa situação. Perceba, se a minha fé no Evangelho é verdadeira, se a minha fé no Senhor é verdadeira, se eu creio nas promessas de Deus, se eu creio que de fato o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se eu tenho plena convicção de que a mão do Senhor está sobre mim, será que eu tenho a mesma visão da morte de quando eu não cria no Senhor? Ou seja, de que a morte é algo tão terrível assim? É tão ruim assim? Minha mãe está dizendo aqui que está travando. Pode dar um sinal aí que parou de travar? Então é necessário que você tenha esse questionamento em sua vida. É necessário você pensar se o Evangelho transformou sua perspectiva a tal ponto de que a morte já não tem mais o mesmo significado. De que a morte já não tem mais o mesmo lugar em sua vida. Será que a morte ela foi transformada pelo Evangelho? Isso é, ao invés de pôr fim à sua vida, é simplesmente o estar com Cristo, o ir para as mãos de Cristo, para os braços do Senhor? Por isso Paulo estava tão seguro e tão em paz. Ele sabia o significado disso, ele conseguia compreender o lugar de sua vida nas mãos do Senhor, que seu corpo não pertencia mais a ele mesmo e que a morte já não tinha mais o poder de pôr fim a ele como antes ele pensava fora de Cristo. Mas ele acha que o seu trabalho é realmente importante. Então ele diz, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que realmente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então ele tinha a expectativa de ser liberto, de sair vivo dessa situação em que ele estava. Ele tinha a expectativa de que ele poderia permanecer aqui
evangelizando e sendo motivo de alegria para a igreja de Filipos. Ele tinha certeza em seu coração, ou grande desejo em seu coração, de que ele iria continuar contribuindo para que a igreja de Filipos continuasse a ser conhecida também como uma igreja que dá suporte, que abençoa a obra de pregação do Evangelho, como Paulo vinha sendo abençoado. É claro, né, irmãos? Ele se vê no papel dele. É óbvio que Paulo foi substituído. Outros irmãos pregadores vieram a ser evangelizadores. E também a própria igreja de Filipos tornou-se ela mesma uma igreja que apoia outros missionários. Não parou com Paulo aí, com certeza. Mas nós vemos aqui essa significância na vida de Paulo. Viver é Cristo, morrer é estar com Cristo. Então, ele faz algumas recomendações àqueles irmãos aqui no finalzinho desse capítulo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso é da parte de Deus. Então Paulo, muito certamente, aqui está pensando nas palavras de Cristo, que é bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do seu nome. Que devido ao Evangelho você ser perseguido, morto e tudo mais, que isso é algo bom, que isso é algo desejável, que isso é algo que você deveria buscar de fato. Então ele pede aos irmãos da igreja de Filipos que vivam de modo digno desse Evangelho, que não importando se Paulo estivesse lá ou não, que eles estivessem lutando pela fé evangélica, a fim de envergonhar aqueles que acusam a igreja, ou mesmo aqueles que consideram o fato de que a igreja está sendo perseguida como sendo algo que denigre a igreja, algo que afasta as pessoas da igreja. E nós vimos que, na verdade, isso foi o oposto. Primeiro que ser perseguido era um motivo de alegria. Por quê? Se eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho, significa que as pessoas estão me identificando com Cristo. E esse é o objetivo. Nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. Um segundo aspecto é que se as pessoas estão nos perseguindo por causa do Evangelho, significa que o Evangelho está incomodando, ele está provocando as pessoas. Entendam. Diferentemente do que se costumava falar, especialmente no final dos anos 80, início dos anos 90, de que o mundo está sedento pelo Evangelho, não. O mundo não está sedento pelo Evangelho, o mundo odeia o Evangelho. E a reação do mundo diante do Evangelho, ela tem de ser abrupta, ela tem de ser ruim. A reação de um mundo caído em pecado, quando encara a realidade do seu pecado, a santidade de Deus e o chamado para arrependimento, é que aqueles que permanecem firmes em seus pecados precisam detestar o Evangelho, porque o Evangelho não é uma boa notícia para eles. O Evangelho é uma boa notícia para aquele que crê, para o arrependido. Então muitos queriam olhar isso como perda. Para nós vermos a perseguição se levantando por causa do Evangelho é um bom sinal. E por último, quando você pensa nas pessoas perseguindo você por causa do Evangelho, ou perseguindo a igreja, especialmente naquele tempo, o que aconteceu com a igreja por causa da perseguição? Ela se espalhou. O que estava ficando ali a coisa meio em torno de Jerusalém, a perseguição fez com que a igreja se espalhasse. Fez com que as pessoas fossem fugindo. Elas não abandonaram sua fé. Elas foram embora de suas casas com sua fé e levaram a sua fé para novos lugares. Tem-se notícias de que igrejas foram fundadas, comunidades cristãs até na China. Já no período muito próximo aqui desse tempo de Paulo. Então, as perseguições, o que para o mundano é algo ruim, para a igreja de Cristo é algo que tem um grande significado, que é o que Paulo vai dizer no verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, qual é a graça que Deus está nos dando muitas vezes? A de sofrermos pelo Evangelho. Isso significa que as pessoas estão nos identificando com Cristo e é esse o nosso objetivo.
E interessantemente também, Paulo acaba deixando claro que crer é uma graça. Crer não é uma conclusão, uma ação sua, não é algo que você desenvolve a partir de suas conjecturas nesse arcabouço de conhecimento que é o seu cérebro. Não é não. A fé vem do Senhor, é um dom de Deus, é uma graça de Deus que Ele te deu e por meio dessa fé é que você vai sofrer por causa de Cristo. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Então eles precisavam dessa graça de padecer pelo Evangelho para que eles se tornassem parte do que Paulo estava fazendo, do que Paulo vivia, desse combate que ele estava travando contra principados e potestades que atuam nos filhos da desobediência, num mundo caído que jaz no maligno, neste mundo tenebroso em que nós vivemos. Então era necessário que esses irmãos sofressem, porque quando estamos confortáveis demais nesse mundo, pode ser que nós estejamos nos amoldando a este mundo. Então, vejamos que um homem, diante de uma circunstância tão dura, tão atroz como a que ele vivia, ele tranquiliza o seu coração, simplesmente entendendo que sua vida não pertence a ele. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ponto de que se as pessoas identificam Cristo em mim, isso significa que o meu viver não é meu de fato. E, portanto, as perseguições são óbvias, porque se perseguiram ao nosso Mestre, perseguiriam a nós também, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. Vamos orar? Eterno Pai, queremos te agradecer pela Tua palavra e te imploramos, ó Deus, possamos nos entender nas Tuas mãos, viver em conformidade com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida completamente entregue a Ti, a ponto de que sofrimento algum nos roube o testemunho, nos roube a firmeza, e que nenhum perigo, espada, que morte alguma, doença, que coisa alguma, Senhor, nos abale da certeza de que estamos nas Suas mãos, para viver uma vida dedicada a Ti e para morrer uma morte que nos une a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, dá-nos a graça de assim vivermos, de assim encararmos a vida e de assim o Teu nome ser mais bem conhecido através de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Querido, que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé, te dê ânimo diante das situações que nós estamos vivendo, te sustente nesse tempo, te proveja tudo aquilo que for necessário. Esse é o meu desejo sobre você. Deus te abençoe e te espero amanhã, hein? Capítulo 2.